E agora o assunto é economia. Porque como a gente noticiou no programa Oeste Sem Filtro, o governo autorizou a volta da incidência dos impostos sobre combustíveis. No entanto, para evitar a perda de arrecadação, já que a cobrança será gradual, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, criou um imposto sobre importação de petróleo cru de todas as petroleiras. A alíquota será de 9,2%. A expectativa é que o novo imposto arrecade 6,7 bilhões nos 4 meses em que permanecer em vigor. Ontem, em entrevista coletiva, Haddad negou que vai ocorrer aumento da carga tributária. Acontecerá apenas uma recomposição do orçamento. Antes de ouvir o Augusto, vou pedir para a produção exibir o tweet de Adolfo Saxida, ele que foi ministro de Minas e Energia do governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte: economia é modelo de equilíbrio geral. Se você taxa as exportações, o país exporta menos, o câmbio desvaloriza, o país fica mais pobre e as importações, combustíveis inclusive, ficam mais caras. Taxar as exportações de petróleo pode ter os efeitos opostos ao desejados. Ideia ruim. Vai ao encontro aí do que disse Segre, né, Augusto? Agora é impressionante a disciplina do consórcio da imprensa velha, né? Eles não se incomodam com nada, eles dão um jeito e tal. O que fez o Haddad agora foi parecido com o que fez o Edson Lobão, também conhecido pelo codinome Magro Velho, né? Quando ele foi sócio da Madre Superiora, que era o codinome do Sarney. Eles roubaram um convento, conseguiram roubar um convento. Ocorreu um apagão em tudo semelhante aos que eram tratados como um desastre absoluto pela imprensa quando ocorreu no governo do Fernando Henrique Cardoso. Ocorreu no governo Dilma, ele veio e disse o seguinte: não houve um apagão, entrevista coletiva. O que houve foi uma interrupção temporária do fornecimento de energia. Eu fiquei curioso, aí fui ver no dicionário o que era apagão. Estava lá, apagão, interrupção temporária do fornecimento de energia. É o que acaba de fazer o Haddad. Não houve um aumento da carga tributária, houve uma recomposição do orçamento. Para cima, né? No caso da arrecadação, e a gente, quem é que está pagando isso? Eles estão fazendo uma vaquinha, né, como faz o PT quando o Dirceu é preso para pagar a multa dele, é isso que ele está dizendo. O Haddad, você vê por essa cena que o rosto fala, né, em entrevistas, ele não entende nada do que está falando. Ele não entende nada. O governo Lula foi o único da história que, baseado naqueles estudos do tal gabinete de transição, pediu que o orçamento fosse aumentado sem saber como é que era a situação econômica do governo. Não, precisa de mais tantos bilhões. Já começou pedindo, já começou gastando. Aí entrou, eles ainda não sabem com o que estão lidando e subindo a carga tributária. Sempre sobra para a gente. E vai piorar, porque eles não sabem qual é o caminho que eles devem seguir. E quando um presidente diz que algumas pessoas passam fome, milhões passam fome, porque tem os que comem muito, aí você tem uma ideia da criatividade deles para lidar com problemas sérios, é o que vem por aí. Ainda nesse assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou nas redes sociais a volta dos impostos sobre os combustíveis. Em nosso governo, reduzimos o IPI de 4 mil produtos e os impostos de muitos outros. O gás de cozinha, diesel, etanol, zeramos o imposto federal, PIS/COFINS. Mesmo assim, mês a mês, vínhamos batendo recordes em arrecadação. Inaceitável o aumento dos combustíveis, ora anunciado pelo atual governo. Aliás, Paula, outra má notícia para o consórcio. O desemprego caiu, né? Menor patamar desde 2015, Pronto, Augusto. Eles vão ter que explicar isso aí também.